Toco o terceiro sinal e abre-se as cortinas. Uma luz branca forte acende e ilumina o palco. Meus olhos brilham, meu coração pulsa forte, minha respiração aumenta. E um sentimento de felicidade enorme. É o teatro entrando na minha vida, a arte alimentando minha alma, é o palco virando a minha casa. Lá vem eles, lá vem elas, sagrados atores, lindos e imponentes, fortes e brejeiros, irradiando a criação. Comédia, drama, música e ação. Eles pegam na minha mão e me levam para o mundo da magia. Me apresentam Shakespeare, Nelson Rodrigues, Albi e tantos outros. Eu aprendi, cresci, melhorei e entendi que o mundo sem a arte, ele não pode existir. Fui estudar, pesquisar, produzir, evoluir. E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite a todos. Estamos começando mais um Ser Artista Podcast no canal do YouTube, em todas as plataformas digitais. Como eu sempre digo, esse projeto é oriundo desse livro, que foi feito com muito carinho. Eu e o Arnaldo Bloch, pela HarperCollins. Em janeiro, nós estamos estreando a peça Ser Artista no Rio de Janeiro. Hoje, mais um grande nome das artes, uma pessoa que eu tenho muita admiração e carinho, além de ser um grande ator, é um segundo pai para mim, e eu estou muito feliz em recebê-lo. Muito boa noite, Mauro Mendonça. Meu Deus do céu, eu vou te contar uma coisa. Matei saudade de um som de colega que não já subiram no andar de cima. Pelo amor de Deus, Deus esteja com todos eles e com a gente também. Amém, e por isso que eu fiz daqui um teatro. Maravilha! Tudo começou. É maravilha. Eu conheci na outra banda, porque nós estamos na outra banda. Era mais modesto. Você agora realmente está opulento. Né? Ele está dizendo que ele me conheceu num outro escritório quando eu comecei minha carreira. Então, eu já vou falar para o público que não sabe que você e a Rosa Maria Murtinho foram as pessoas que me incentivaram a virar de produtor para agente. Você lembra dessa história? Não, eu lembro mais que você nem lembra. Então, conta como foi. Não, quando nós estávamos sentados lá, como é que chama aquele lá? Onde tem os teatros, todos, Tônia, Fernanda, não sei o que mais. Tem, lá no Leblon. Tem um barzinho, tinha lá sentado. Nós estávamos sentados nesse barzinho e falando a respeito de uma menina que não sabia fazer contato. E conversando, então, a Rosinha deve ter falado, porque ela sempre fala primeiro que eu. Por que você não faz? Não vira. Empresaria. Vira agente. Empresário. Agente. É isso. Eu falei, uma ideia muito boa. Você dá. E botar um fogo em você. Aí depois o resto, depois você se lembra. Por isso que a minha eterna gratidão a vocês. Eu devo tudo a vocês, eu aprendi muito com você. Já que você falou na Rosinha, vamos falar logo na Rosinha, numa coisa que é muito bonita. E vocês, eu tive alguns anos atrás na Bodas de Diamante, numa festa linda que vocês fizeram de 60 anos de casados, e agora estão com 64. Né? Esse amor que você tem pela Rosinha começou no teatro quando vocês faziam Rua São Luís. Foi o amor à primeira vista? Foi. E a gente não saía da coxinha, né? Esse era o problema. Às vezes atrasava a entrada. Entende? O Fernando, vamos, bicho, mas peraí, não deixa de dar entrada aí, não. Tá bom. E foi amor ali à primeira vista? Vocês se viram ou demorou um tempo para se conhecer, começar? Não, a entrada da Rosa Maria com o Abílio Pereira de Almeida para substituir uma atriz que tinha machucado o pé, entende? Quando ele entra e traz a substituta, a gente faz toim. Eu fiz. Não sei se ela fez. Ela deve ter feito outra reação, mas a minha foi... Então, foi amor à primeira vista. Foi. Que lindo. Que lindo. Foi. Eu conversei muito com a Rosinha aqui, Mauro, como vocês criaram 3 filhos, né? Mauro Mendonça, filho, diretor, João Paulo, músico e
faz trilha, Rodrigo Mendonça ator, numa época de muita dureza, com muita dificuldade. Vocês trabalhavam em São Paulo, faziam televisão, não tinha estrutura de babá, 3 filhos e vocês faziam televisão, teatro, corria para lá. Outros tempos, foi difícil criar 3 filhos nessa estrutura? Ah, não. A gente... Quando nós nos conhecemos para valer, eu falei, eu quero criar uma família. Ela falou, eu também. E a gente entrou para valer, não foi de brincadeira, não. A gente se amava, a gente bagunçava, ali na coxinha, essas coisas todas, mas o objetivo era uma família. E você esperava ter feito uma família de artistas também? Não. Agora, a coisa mais gostosa foi quando a gente ia para o teatro fazer matinê, não tinha babá, não tinha acompanhante. Eu levei o Maurinho, mais novo. Né? Aliás, foi a Rosa que levou. Entende? E ele ia aplaudir, ele sorriu. Foi um acontecimento para eles, né? E é lindo uma criança ter essa reação e virar o diretor que virou, né? Ah, bom, compadre. Aí, realmente... E os filhos que eu tenho, eu acho que eles foram amados e bem criados. Muito. Isso eles têm certeza. Pai e mãe foram... Mãe e pai foram realmente amados. E vocês sempre trabalharam muito bem entre família, né? Rodrigo no palco, Maurinho dirigindo, o João Paulo fazendo a trilha, porque às vezes tem família que não gosta de trabalhar em família. Vocês são uma família que gosta de trabalhar em família. É, só que como eu sou moleque, graças a Deus, eu estava fazendo uma novela com a direção do Maurinho. E eu baguncei tanto, não esqueci o papel, que o Maurinho ficou... Eu pensei que, pô, já que é meu filho, ele não vai reclamar. Ele ficou muito ofendido. Ficou? Ficou, porque realmente... Ele esperava de mim uma participação. E eu falei, como bagunceiro sou, eu não decorava direito. Não, então Mas você foi rebelde de propósito? Não, porque eu sempre fui meio bagunceiro, entende? Você me disse uma vez que com o tempo você foi ficando mais calmo. Que você, no começo da sua carreira, você era mais... agitado. A vida te fez ficar mais calmo mesmo? Eu era moleque, escorregão, e o negócio era tudo resolvido no braço, entende? Qualquer ofensa, entende? Eu era brigador. Mas quando eu comecei a fazer teatro profissional lá com o Antônio Filho fazendo... E ali eu tive o prazer de conhecer aquela grande atriz inglesa que ela fazia questão de ver o Streetcar Named Desire, porque ela fez na Broadway. E fez filme. E fez o Rio 40 Graus, o vento levou. Entende? Ela termina o filme termina com ela. Ô Mauro, as pessoas acham que você é um cara muito sério, de uma maneira geral. Eu conheço o Mauro Mendonça muito divertido, muito engraçado, um cara... E você é sério no trabalho, mas você gosta de contar uma piada, você gosta de brincar com as pessoas. Na vida inteira você teve esses dois lados, um lado mais sério e um lado mais cômico, mas o lado mais cômico eu sinto que é uma coisa muito reservada, uma coisa muito para os mais íntimos. Não, eu comecei com todas as mineirices, entende? A gente, fala assim, eu dizia, como a sociedade falava naquela época, né? Artista é boêmio, vagabundo, voluntário ou... Vamos falar a palavra certa, viado. Entende? Era assim. O preconceito era total. Era assim. Eu não quis saber, eu fui ver. Eu comecei, a primeira peça que eu vi foi Eva. Olha quem é que estava e seus artistas. Eva, você está falando da Eva todo. Eva tudo. Entende? Se eu disser como ela chegou aqui e você não vai poder reproduzir. É mesmo? Eva tudo. Ela era húngara, né? Era húngara. Fodor. Ah! Não podia. Aí o inglês falou, olha, vamos mudar esse nome, não dá para fazer isso. Seu nome original, porque ninguém vai entender, porque tem outro significado. Então você vai chamar Tudor. Entende? E foi. Depois veio
Alda Garrido. Aí eu vi Glaucio e Milton Moraes trabalhando, fazendo figuras pontas com ela. Quem fazia com o protagonista da Eva era o Jorge Dória, e tinha o elenco auxiliar, que era Fernando e não sei quem mais. Nossa Senhora! Olha o elenco auxiliar da Eva toda. É. O seu pai, na época, queria que você fosse advogado, não é isso? É a minha mãe, porque Sua mãe. Eu não conheci meu pai. Infelizmente, eu tenho essa lacuna. Eu aprendi a ser pai porque eu imaginava como é que era um pai. Porque eu tenho a imagem dele com as pessoas e os primos, os bons parentes e os amigos descreviam. Então eu fiz uma imagem dele porque não tenho. Eu tinha 2 anos e pouco. Nossa. E ele, evidentemente, foi moço. Ele 44, 40, por aí. Muito moço. Então, isso realmente foi eu tive que criar o pai aqui dentro de mim. Mas a sua mãe não te apoiava na carreira? Ela tinha medo? Ela não. A partir do momento que a gente se tornou independente, agora vamos cuidar da nossa vida. Foi a partir de 18, 19 ou 20, não sei quando. Entende? Aí, não deu para convidá-la para assistir uma peça. Só a Francisca, que era a mãe preta, entende? Que ela ajudava, foi a salvação da minha mãe e dos 2 mais novos. Porque eu tenho um irmão e mais 5 homens. A família era enorme. E minha mãe... Cuidou de todo mundo. Todo mundo. E a Francisca ali do lado. Mas ela chegou a pegar um pedaço do teu profissional ou não? Não. Só independente? Não pegou. Pegou? Mas aí eu já tinha feito maioridade. Só a Francisca aqui. Que bom, não sei o que mais e tal. Quando eu falei que eu ia fazer teatro, ela... Todo mundo, família inteira. Tudo. E depois que ficou famoso, todo mundo veio te apoiar. Aí não tinha orgulho, tem orgulho do Mauro Mendonça, né? Não sei. Lá em Ubá, inclusive, você é uma entidade. Ubá é uma cidade que a gente até vai falar da homenagem que eu vi você participar lá. Ô Mauro, e essa espiritualidade, a sua relação com o espiritismo começa quando? É de família ou vem bem depois? Porque quando eu te conheci, você já era muito próximo da Iassana Martins, eu peguei toda aquela tua relação com a família do Erivelto, mas você era uma pessoa sempre de muita fé. Foi no TBC. No TBC? É. Em sei lá. Mas quem do TBC te apresentou o espiritismo? Não, eu estava trabalhando. E o maquinista e o iluminador, entende? E o Leonte, que era russo, era maquiador, e tinha um outro, a gente batia papo, jogava pôquer, não sei o que mais, sabe? Brincadeira. Entende? Mas aí ele falou assim, ô Mauro, eu estava não me sentindo bem, você sabe que deixa eu te levar num lugar aí que eu acho que você vai fazer. Então foi a Federação Espírita do Estado de São Paulo, onde eu falei, pô, meu Deus do céu, cheio de preconceito. Eu sou psicanalizado, isso aqui é gente ignorante, o que eu estou fazendo aqui e tal. Aí o cara, vi uns caras lá fazendo isso, então que palhaçada. Aí veio a moça também que estava falando, estava dando passe na outras pessoas. O fato é que quando eu cheguei em casa, depois disso, ô Mauro, que eu... Não, pera aí, não vem que não tem... Era genioso. Né? Não, você está mais calmo. Eu falei, opa, não é que eu estou? Foi a primeira sensação de paz, equilíbrio e tal. A babá da Rosa, ela acendia vela para mim, ela ficava feliz quando servia um café, eu estava lá, entende? Porque eu era responsável, é só gênio, entende? O gênio, às vezes, era estouradão. E a Rosa também. Escorpião com... Hein? Escorpião com... Escorpião com escorpião. Você ainda pergunta para as pessoas qual é o signo? Claro.
E você ainda Faz parte. Faz parte? Faz E você parte. entende dos signos e respeita os signos? Não, olha, Eu sou aquariano, inclusive. eu tenho intuição, entende? Eu uma vez estava lá na porta do Culturão com os amigos, tem a turma. E foi na época do Omar Cardoso, que fazia astrologia, popularizou a astrologia para todo mundo. E então eu falei, eu li o livro dele um pouquinho, guardei coisas, informações e tal. E eu tinha muita intuição. O pessoal duvidava que eu falava, tá vendo aquele cara lá? Ele é de touro, pode ir lá perguntar. Aí o gente foi lá, perguntou e voltou. Ô, Mauro, como é que você sabe? Ah, eu sei lá como é que eu sei. Entende? Eu tinha essa intuição. Entende? Interessante. E você hoje ainda pratica a religião? Você vai ao centro ainda ou você não vai mais? Não, agora estou descansando. Mas você continua com rezas? A minha fé não mudou. Não mudou, né? Não. Entende? Os patriarcas, os amigos, do espaço, amigos de fé, eles não mudam. E eu conheço bem esse seu lado, Mauro. Você já ajudou muita gente. Você já levou muita gente pro céu. Em São Paulo também. Eu até escrevia, fazia contagem, depois falei, peraí, pô. Eu fui procurar um padre, uma vez que eu estava assim, e falou assim, a hora que eu comecei, ele falou, filho, a caridade começa em casa. Não sei o que foi, pô, foi um recado super perfeito para mim, porque eu saía muito cuidando de amigos quando eu ouvia falar que não sei. Entende? Eu fui na casa de uma colega, tal, estava bem, eu falei, calma, vamos rezar um pouco, tal. Aí no sábado fui ver como é que ela estava, abriu a porta. Oi, irmão, sabe que eu melhorei? Você saiu, foi tudo ótimo. Eu falei, tá bom, graças a Deus. Mas que bom isso, né? Hã? Que bom isso, né? Mas isso não me Poder ajudar os outros dessa maneira é muito bom. Foi. Muito bom. Ajudei muita gente, graças a Deus. Entende? Ô, Mauro, a Natália adora você, Timber. Fernanda adora você. E toda vez que eu tenho sempre conto a Natália adora me contar muitas histórias do TBC. Né? E o TBC, a sensação que dá é que vocês já fizeram tudo na vida, mas o TBC parece que tem um tamanho gigantesco dentro de cada um. Toda vez que a gente senta para conversar, as histórias do TBC de todos vocês vêm à tona. Qualquer pessoa que tenha passado pelo TBC. O que você acha que o TBC provocou dentro de vocês, tamanha paixão e a mesma sensação de amor pela carreira e pela aquela história que o TBC provocou? Quem é que provocava isso em vocês? Olha, o Franco Zampari, que era o italianão lá, ele tentou fazer a Vera Cruz com seus sócios, tudo isso, mas fracassou. Então, mesmo assim ainda produziu uns filmes, né? Então, ele não sei qual é. Então, as atenções ficaram voltadas dele para o teatro. Então, ele realmente, muita gente trabalhou antes. Todos os diretores que você pode imaginar, italianos que estiveram no Brasil, o último talvez tenha sido da Versa. Sim. Muito amigo de Natália. É muito amigo. Muito amigo. Eu pisciano realmente. Augusto da Versa. Hein? Augusto da Versa. Da Versa. Ele teve na Argentina, veio aqui e tal. Né? E estava fazendo Rua São Luís 27, eu estava andando. E essa paixão pelo TBC, porque os grandes mestres saíram todos de lá? Todos os diretores, vocês tiveram acesso aos grandes autores, por isso que o TBC ficou tão grande dentro de vocês. O Celli fez a Tony Celli. É um privilégio. E tinha Paulo Otran, entende? Tônia Carreiro. Eu os conheci fazendo Rua São Luís, não, fazendo uma peça do Abílio, entende? No Teatro Ginástica.
1954. Eu não era nem nascido. E depois... eu sou de 69. Você passou por todos os grandes mestres, né? Nós falamos do TBC. Como é que você traz da sua relação, por exemplo, com Antunes Filho, que era um diretor genial, muito temperamental. As pessoas consideram ele uma pessoa muito firme, mas assim, são todas as pessoas apaixonadas por ele, pelo processo. Mas que experiência você traz do Antunes? Amizade e trabalho. Entende? Ele confiava muito em mim, que eu era de meter os peitos. Entende? Ele realmente meteu os peitos para fazer a peça do... Eu esqueci o autor. Eu topei, fiz tudo. Quando ele errava, eu errava junto, entende? Como é que foi a experiência do Teatro Oficina? Você acha que foi tão gratificante quanto com o Antunes? Teve diferença de processo de trabalho? Não, eu fiz Bonde Chamado Desejo. Bonde Chamado Desejo. Você me lembra que eu fiz Os Inimigos do Gorky, os Zé Celso, todos os diretores que voltavam da Europa tinham ia ver lá o teatro lá da Alemanha Oriental, e eles voltavam todos doidos, querendo fazer o distanciamento. Assim. E a gente estava iniciando o Stanislavski, o teatro dramático, tudo isso. Entende? Realmente foi um choque. Todos eles, o Zé Celso também entrou nessa. Entende? E nós estamos ensaiando lá em cima no TBC. E ele resolveu parar e perguntou a todo mundo o que ele estava sentindo. Eu disse o que eu estava sentindo. Ele perguntou para o outro, para mim a mesma coisa. Entende? Ele falou, pô, tá tudo errado. Ele parou, foi ver um cinema, depois quando voltou, estava completamente fazendo o que ele queria, o teatro crítico, mas o dramático. E o Kuznets, sempre, o Evgeny Kuznets, o Eugênio Kuznets, estava sempre ali pronto para dizer, dar a dica, o caminho, foi muito bom. Como o Eugênio Kuznets foi importante para vocês, né? Como ele foi importante. Foi. Muito importante. Para todo mundo. Nas dicas de interpretação. Você é um fã de Stanislavski? Ah, sim. Eu li muito Stanislavski. Falei, nossa senhora, aquilo teve uma influência enorme. Gente, autocrítica e crítica, né? E funcionou muito. Você lida bem com a crítica do diretor no seu trabalho e na direção, de mudando a sua personagem ou te dando os caminhos? Ou você prefere você criar o seu caminho de interpretação? Não, todos eles sabem que eu sou problemático, sou temperamental. Então vão com jeito comigo. Mas isso interfere na sua escuta ou não? Não. Eu discuto e ouço também. Também sei ouvir. Né? E sei criticar o que está te incomodando. Me falando, né? me sugerindo. Entende? Eu, na minha convivência com você, sempre tive uma relação muito franca. Você é uma pessoa que chega e fala o que você está pensando e sentindo, mas eu gosto disso. Você é um cara observador e você não gosta de deixar nada meio mal resolvido. Você gosta de chegar e colocar. Isso é saudável na relação e foi saudável na sua vida inteira dessa maneira, não? Foi. É uma questão de coerência interna. Sim. Entende? Sempre tive grande admiração por Fernanda, Natália, entende? Tônia. Natália, quando nós estávamos fazendo a Rua São Luís, uma outra peça, ela falava muito qualquer coisa em francês. Ela adora falar em francês. Bibi É. Ferreira dizia que ela era a atriz brasileira que melhor falava francês. Ah, não, mas era excepcional o francês dela. Depois eu vi. Vocês fizeram Morte do Caixeiro Viajante. Não me lembro. Tem tempo. Tem tempo. Você sempre teve uma voz muito bonita, né? Tanto para cantar quanto para falar. Muita gente que já passou aqui se referencia muito ao trabalho da Glorinha Boitmiller, que é um ícone para os atores. Né? E eu sei que a Glorinha trabalhou muito em você no filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, né? Porque ela me conta essa história. Você acha que a Glorinha te acrescentou muito nesse processo de voz? Para ser justo, entende? Há
professora de voz, que antes da Glorinha, o pessoal chamava professora de voz, lá em São Paulo, que era dificílima, entende? E ela exigia muito de todos nós, e todos ela respeitavam muito. Chamava Maria José de Carvalho. Entende? Então tinha essa coisa. Foi lá no TBC, lá no começo, que quando eu comecei no TBC, eu falei, Armando, o que será que eu estou querendo falar com as pessoas? As pessoas não ouvem. Ô Mauro, você está falando em coisa, você tem que projetar a voz, tem que trabalhar a voz, não sei o que mais e tal. Aí depois eu voltei lá e falou, ô Mauro, está todo mundo reclamando que você está exagerando, que a sua voz apareceu. Eu não sabia, eu fiquei com delírio vocal, como um amigo lá falou, um secretário me falou. E eu tive que moderar. Continuei trabalhando com minha voz, realmente, mas com a cabeça também funcionando. Sim. Mas dentro dessa professora e do método da Glorinha, qual era a diferença? Não. Ela era professora de voz, ela não é, o pessoal fala ela era muito culta, não. Ela era erudita, se você pode dizer. Ela, quando você ia falar de um antigo, ia falar de uma peça passada ela falava, a gente viajava com as aulas dela. A Glorinha, quando eu cheguei, eu estava passando por um processo traumático, psicológico, e ela, esqueci agora o termo, né? Mas foi impressionante, que quando eu estava projetando Mal a Voz, estava fazendo uma peça com a Fernanda e o Fernando. Foi com a minha volta para o Rio, me reestreia no Rio. E ela falou, você está com problema de projeção, você tem uma senhora, o pessoal disse que ela é uma feiticeira, que não sei o que mais, mas não é uma profissional muito competente, não sei o que mais. E eu fui, peguei o ônibus, fui até a Tijuca. Ela morava na Tijuca. Morava na Tijuca, fui na rua dela, me apresentei, e tinha lá uma sala especial em cima para fazer o trabalho dela. Eu estou lá sentado, quando ela chegou, eu se levantei. Você dorme mal, acorda pior a minha. Eu falei, é feiticeira, né? Que eu estava tão olhando da cuca que eu passei um bom tempo acreditando que ela era feiticeira, mas ela era muito competente, ela foi audióloga. A Glorinha foi trabalho, realmente eu estava com, como é o termo dele? Você não estava bem psicologicamente, né? Você estava deprimido, né? Depressão. Depressão, né? Você chegou na Glorinha com depressão e a Glorinha te tirou da depressão com o trabalho dela. Um intenso trabalho. Um intenso trabalho. Não foi uma coisa... Eu precisei fazer... Eu fiz a peça com a Fernanda uns 4, 5 meses, com o Fernando Torres, e fui evoluindo. Entende? E quando você chegou na Glorinha, você já sabia que cantava também ou só você foi descobrindo depois? Ah, claro. Eu cantei em programa de calouro para Dedéu. Ah, você já estava com essa... Na Rádio Nacional, tirei nota 10, compadre. Ah, tirou no programa do Alencar? Não é Alencar, não. Era domingo às 10 horas. Esqueci o nome. E você ia na Rádio Nacional como cantor profissional? Não, você foi como um ator que canta. Foi como ator. E quando você recebeu o convite para fazer Evita no Brasil? Sei que você foi ver Evita em vários lugares do mundo. Acho que você foi ver em Londres ou em Nova York, né? Você foi ver fora. Eu tive a felicidade de ganhar um prêmio melhor ator do Brasil por um trabalho que eu fiz. E o prêmio era uma passagem Rio, Paris, Rio. Eu estava para fazer um musical, falei, então... Vou aproveitar. Eu aproveitei, comprei uma passagem para Nova York e vi a Evita. Né? Eu falei, eu saí do teatro com o Sherman e o figurista, e falei, nós não vamos fazer isso.
Vamos, Mauro, vamos. Não, eles são muito bons. É muito difícil. Vamos. E realmente o Sherman trabalhou Muito. entendeu? E nós fizemos E numa grande época que espetáculo. nós não tínhamos a tecnologia e o know-how de hoje. É. Né? Foi um trabalho histórico, o Evita, de vocês. Você fez a temporada com a Cláudia. A Cláudia foi uma surpresa, porque a gente ajudava muito no trabalho de atriz e ela ajudava na parte vocal. E tinha o Zé Espírito, que também foi discípulo do Vicente Celestino. Ele foi tenor, trabalhou no Municipal, em vários lugares. Ele trabalhava a gente também. Então foi uma coisa assim fantástica, um trabalho fantástico. E, por fim, realmente foi muito importante fazer o trabalho com ela. Ô Mauro, eu te vi fazendo Ópera do Malandro com a Lucinha Lins, você foi até Portugal, depois de muito tempo sem fazer musical. Você manteve a tua voz muito limpa e muito clara esses anos todos. Você tem mania de fazer, você tem o hábito de fazer exercício vocal? Tenho. Qualquer coisa eu tenho consciência de como está. Tento trabalhar tudo isso. E você a vida inteira fez esses exercícios? Não, a vida inteira não. Só depois que você começou a fazer os musicais? E só a partir de São Paulo, né? E aí depois o fonoaudiólogo surgiu esse termo, eu fui trabalhar com a Glorinha. A Glorinha te ajudava no canto também? Ou só na parte de vocal e da palavra? Não, o sistema da Glorinha, porque se você fala eu te amo, você não fala eu te amo, né? Eu te amo. Sim. Entende? O significado fundamental da palavra. Entende? Maravilhoso isso. É. Mas foi no Conservatório Nacional de Teatro que você acha que foi a sua grande formação teatral? Não. Não? Eu fiz esse trabalho, entende? E foi realmente foi o começo com Maria José de Carvalho lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Fazendo o TBC, ouvindo o André, o Arquimedes, a gente jogava pouco e eles falavam de trabalho de voz e coisas. Entendi. Ô Mauro, você queria ser advogado, sua mãe não apoiava muito a carreira de ator, mas eu te conheci um lado produtor, né? Você já muito produtor, produzindo as suas peças, produzindo com a Rosinha. Esse produtor nasceu por uma necessidade ou nasceu porque você gostava de produzir? Não. Foi acidente, né? Nós estávamos fazendo uma peça, fomos ao norte e eu não quero continuar, não. E a gente estava gostando, então nós vamos continuar. E ficamos com a peça. A atriz desistiu, cansou, e nós fizemos a peça no Rio, dentro da direção que ela tinha feito, e nós vimos uma série de coisas que a gente podia mudar. E como nós fizemos São Paulo com uma outra visão, entende? É um espetáculo no Rio, uma Maria da Laje no Rio e outra Maria da Laje em São Paulo, entende? No Culturinha, que tinha uma pedra, assim, uma maravilha. Estamos falando de Intensa Magia. Intensa Magia. Eu te conheci, na verdade, na prática como produtor, já na Intensa Magia, no Teatro Vanucci, quando você fez aqui. Aí eu entrei na vida de vocês, virei agente, e nós produzimos junto Intensa Magia em São Paulo, no Culturinha, um espetáculo da Maria Adelaide Amaral, que você fez uma nova montagem, você ganhou os prêmios do ano, e eu até comentei com a Rosinha aqui um episódio que houve no dia que o Silvio Santos foi assistir vocês, que quando acabou a peça, não sei se você se lembra, ele mandou me perguntar se o agente estava lá, e eu estava, e ele queria contratar vocês na hora, mas vocês estavam contratados da Globo. Da Excelsior? Não, isso foi lá no episódio do Culturinha, quando eu fazia Intensa Magia. Foi um acontecimento, espetáculo em São Paulo, você ganhou muitos prêmios. Agora, quando eu era criança, quer dizer, jovem, eu fui te ver no teatro a primeira vez, você fazendo Direito a Volver, do Lauro César Muniz, no Teatro Mesbla.
Eu adorava aquelas comédias. Olha, mano. E daí acho que está faltando os grandes comediógrafos de novo surgirem. Você não acha? Ah, brasileiros. Brasileiros. É, porque nós fizemos Intensa Magia, nós fizemos 4 meses, não, de Intensa Magia ali, Direita a Volver. Direita a Volver. Nós começamos lá no Espírito Santo, a capital do Espírito Santo, Vitória. Vitória. Começamos em Vitória, fizemos isso. Aí passamos no Nordeste, seguimos, fomos chegamos lá no Belém do Pará, tivemos que atravessar para fazer Manaus, entende? Manaus voltamos, fomos a Belém, Vocês rodaram o Brasil inteiro? Brasília, entende? Ali, eu esqueci o nome. E Goiânia, depois, toda aquela região. Antes de Goiânia, Campo Grande, Anápolis. Aí depois vieram Uberlândia, Beraba, Varginha, Juiz de Fora e Belo Horizonte. Olha a volta que nós fizemos. 4 meses. Depois fizemos essa mesma peça, essa mesma excursão no Sul. Comédia maravilhosa. Comédia maravilhosa. Depois nós produzimos junto Caixa 2 já eu estou empresariando, do Juca de Oliveira no Ginástico, que é um grande comediógrafo também. Eu bato nessa tecla porque eu sinto muita falta daquelas comédias do passado. Como o Trair Coçar é Só Começar, as comédias do Juca, as comédias do Fala Bela, as comédias do Mauro Razzi. Eu particularmente gosto muito de comédia e acho que você faz comédia muito bem. Mas você faz muito bem o drama e faz muito bem a comédia. Você tem alguma paixão por um gênero ou todos você gosta de fazer da mesma maneira? Não. Eu tenho paixão por um bom texto. Ah. Você acha que Dona Flor e Seus Dois Maridos foi um grande divisor de água na sua carreira? Para mim é o meu hino nacional. O que será, que será? E a gente descendo daquilo. Isso foi um final de filme mais sensacional da história, eu acho, da história do cinema. E você lembra no dia da cena, da filmagem? Ah, foi uma... Deve ter sido uma loucura, né? Oh! Saí da igreja, entende? O povo querendo ver o Zé Vilca pelado. Zé Vilca pelado. Foi um negócio difícil. Mas gravou-se o dia todo, filmou-se o dia todo e por fim saiu. E a cena ficou para a história. É linda aqui. É muito bonito. É uma das coisas mais bonitas que eu já vi. E todo mundo falava assim, pô, você vai fazer papel de um corno? O que é isso, rapaz? Você é um ator conhecido. Olha, corno de defunto não tem problema. E você filosofou para rejeitar esse corno ou não? Você teve alguma rejeição com ele? Eu falei, estou fazendo um trabalho. Claro. Eu me dava bem com o Jorge, com a Zélia, entende? Nós fomos a várias feijoadas. Eles acompanharam as filmagens, Jorge Amado e Zélia Gattai? Eles foram lá ver. Foram? Foram lá ver como estava numa praça lá. Que honra, hein? É. Que honra você ter um Jorge Amado e a Zélia Gattai no set de filmagem. Olha, eu fiquei muito tempo calado, não falei nada. Um dia a Rosa Maria viu um telegrama que eu recebi. Ela falou, Mauro, como é que você... Não, eu não quero... Era simplesmente parabéns pelo nosso doutor Teodoro. Ninguém faria igual. Jorge Amado. Que bacana. O autor falar isso, esse é o troféu máximo que eu repito. Pouco, mas certo. Entende? Porque realmente eu me dava bem com o Caribé lá. Achava ótimo. Depois, aí ele foi ver lá, ele viu. E eu tenho lá eu estava hoje para vir para cá, estava na minha sala de espera. Meu Deus do céu. É muito tempo. É muita coisa. E quando eu pego a sua biografia da coleção Aplauso, feita pelo Renato Sérgio, e vejo a tua história, você tem mais de 60 novelas,
não sei quantos filmes, não sei quantas peças, não sei quantos prêmios. Você é literalmente a história do teatro brasileiro, da televisão brasileira, porque você fez eu lembro das televisões preto e branco, novela preto e branco. Depois você fez a primeira novela colorida, que foi o Espigão, né? Você pegou toda a transição. Você trabalhou por todas as emissoras, Tupi, Excelsior, Que existiam na época. todas as emissoras. Eu acho que nenhum ator passou por todas as emissoras, com o Continental, se eu não me engano, que existia também. Todas você trabalhou. Acho que existiam. Você tem uma história muito vasta, talvez acho que você não tenha nem noção de quanto você rodou. Até a tua história da Globo começar, que aí é uma outra fase. Mas até você chegar na Globo, você rodou por tudo. E isso na tua biografia é muito bonito da gente ver. Uma coisa gostosa é que quando eu trabalhei aquela peça, eu estava lá com o Chico, né? Eu bati grandes papos com o Chico e ele me fez uma revelação fantástica. Chico Anísio? Não, Chico Buarque. Chico Buarque. Quando você estava fazendo a obra do Malandro? É. E conversava com dos ensaios, conversava com ele. Ele uma vez falou: ô Paulo, você sabe que eu sou de Ubá? Olha, pera, Chico, não, minha família é toda lá. Acontece que meu pai estava aqui. E minha família queria que ele participasse do batismo. Então eu fui registrado aqui no Rio. Mas eu nasci lá em Ubá. Falei, olha, acho que o pessoal de Ubá não sabe disso. Não, tem pessoa Porque que não. eu tive a honra de estar com você no centenário do Ari Barroso, em Ubá. Lembra do show com uma orquestra? Marília Pera cantou Ari Barroso, Vera Farjado foi com a gente. Você recebeu uma medalha como cidadão de Ubá, e passaram um vídeo com os famosos que nasceram em Ubá, e o Chico Buarque não está. Eu acho que o pessoal de Ubá não sabe que ele nasceu lá. Não, na verdade, não sabe. Eu vou até aproveitar agora... Eu falei, e como é que chama? O baiano. Qual o baiano? O Gilberto Gil, Caetano Veloso. Caetano Veloso falou assim: você nasceu lá? O depoimento do Chico Buarque. Ele disse que, se você quiser questionar, pode falar com ele. Foi muito emocionante o centenário do Ari Barroso. Vamos até aproveitar o meu quadro Dica de Leitura, que eu vou colocar aqui. O meu livro de hoje que eu vou indicar é um livro que tem a ver com a sua história. PC bota que é No Tempo de Ari Barroso, do Sérgio Cabral, nosso grande Sérgio Cabral, um grande jornalista, que fez esse livro sobre Ari Barroso. E você tem um livro para indicar. Mostra pra gente qual é o livro que você trouxe. Sim. É coisa de mineiro. Ah, é? É. Mas você ainda é uma pessoa desconfiada ou não? Porque você é um mineiro desconfiado. Pera, eu acho uma qualidade, sabe? Não estou dizendo que é um defeito, não. Você tem duas características do mineiro. Um é o desconfiado. E depois é um bom contador de história. Você ainda é um bom contador de história? É bom você sentar numa varanda, ficar lá e ver as estrelas, e ver realmente o mundo como é, e fazer pouco, mas essa cara tá brilhando hoje, né? Você conta bem uma história. Mas mostra a sua dica de leitura de hoje. Sim. Tinha que ter mineiro aqui, né? E Sabiás da Crônica. Tem o Fernando Sabino, os mineiros. Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e Zé Zé. E tem os cariocas. O Poetinha. Você ainda lê muito, Mauro? Leio. O que você tem lido? Eu tô com o Churchill, a história de Churchill, no ponto de vista de um outro contador, de outro... Esqueci. Mas você lê toda semana? Você tem o hábito de ler toda semana? Sempre que eu posso. E estou com a biografia da Carmen Miranda. Ah, é? Que é sensacional. Sensacional. Porque o cara que escreveu a biografia dele, ele é muito bom. É o Rui Castro? Rui Castro. Ele é muito bom. Ele é genial. Ele é genial. Ele é um dos melhores autores e biógrafos que eu conheço. Ele é excelente. Por falar nisso, foi bom você falar da Carmen Miranda.
Inclusive, Carmen Miranda nasceu no dia que eu nasci, 9 de fevereiro. Eu tive o prazer de produzir Marília Pêra cantando Carmen Miranda, o show, e fiz com a Marília Pêra o show na cidade, em Viana do Castelo, a cidade que a Carmen Miranda nasceu, o show no teatro que a Carmen frequentou quando era criança, né? Foi uma emoção. Imagina você ter a Marília Pêra cantando Carmen Miranda no teatro que a Carmen Miranda frequentava quando era criança, na cidade que ela nasceu, em Portugal. Né? E Marília fazia Carmen Miranda igual. Marília é um talento. Né? É um talento. E eu sou completamente apaixonado pela Carmen Miranda. E um ícone mundial. Você ainda tem o hábito de ver televisão, Mauro? Tenho, vejo. Tem? Você gosta ainda de ver novela? Eu vejo. Não. Não? Não. O que você assiste? Porque realmente eu não gostava de fazer novela. Não acredito. É. Como é que você não gostava de fazer novela, tendo feito 60 novelas? Porque eu queria, minha meta, quando eu comecei a carreira, era cinema. E o cinema brasileiro foi uma catástrofe. Pelo menos eu fiz Rei 40 Graus. Dona Flor e Dois Maridos. E Dona Flor e uma outra do Jorge Amado entende? Mas realmente ela... Mas você ficou esse tempo todo sem gostar ou você passou a gostar com o tempo? Não. No fundo, eu gostei de fazer Dona Flor. Eu fiz filme. O filme. Eu fiz com prazer. Não. E nós estávamos fazendo um espetáculo que nós... o Altair Lima fez em São Paulo, mas ele não fez direito. Então, nós fizemos Fulvio, eu, Rosa, Arlete Salles, Osmar Prado e direção do jogo. Jô Soares. Entendi. Então, foi um acontecimento. Depois fizemos em São Paulo. Isso foi muito bom. Eu acho que aqui no Rio vocês chegaram a fazer no Teatro Princesa Isabel, foi isso? Essa peça? Princesa Isabel, não foi? Foi. Ali em Copacabana. Aquele nosso amigo lá, do Orlando Miranda. Ele ficava de sorriso de orelha. Era um grande estouro. Agora, você falou que não gosta de fazer novela e você tem uma coleção de novelas de grande sucesso. Eu vou citar duas aqui porque eu vou falar das relações que você desenvolveu, que eu sei que você gosta muito. Uma é Cabocla, que você gosta muito do Tony Ramos e o Tony Ramos gosta muito de você. Ah, bom, Cabocla foi uma exceção. Né? E ali foi uma novela que você demonstrou muito prazer. Não, acontece uma coisa. Onde é que você ia sobreviver? Eu era muito realista. Nós estávamos em frente ao Vermelhinho, que era um lugar com os artistas reunidos. O Mauro, você tem boa voz, porque você não canta. Falei, olha ali. O Teatro Municipal, o que tem? Pois é, tem espetáculo, tem renda, você pode sobreviver assim, mês a mês? Não. Então, vou procurar. Eu procurei uma coisa que dava para sobreviver. O TVC, o teatro, eu fiz uma peça maravilhosa com o Antônio Fini, que era Jardel, ele saiu, depois eu fiz. Entende? Então, eu tinha uma vocação de teatro e cinema. Agora, a novela eu achava assim. Mas Cabocla foi bom de fazer, não foi? Cabocla foi. E aí, como é que foi fazer a Muralha lá, o protagonista naquela época, e depois de quase 40 anos você fazer a Muralha de novo, o mesmo personagem? Bom, a única diferença... O famoso Dom Brás Olinto. A única diferença é que a barba eu não precisei botar postiça. A primeira foi postiça. A primeira foi barba, cabelo e bigode. Você era garoto, você era jovem. Era jovem. E na televisão preto e branco funcionava. No colorido talvez não dá. Funcionar. Fica difícil. Entende? Mas quando eu fui fazer o colorido, eu já estava... barbudo. Já estava Estava na idade real da personagem. Tá. Próxima. Não, 60. Você estava próximo. Mas que obra bonita, né? Bom, foi a grande... E Maria Adelaide Amaral que fez a segunda versão, né? Ela que adaptou. Foi aquela senhora que ela era locutora de rádio. Ela fazia novela de rádio. Segundo a Maria Adelaide Amaral, você é sempre um pé de coelho nas obras dela. Você sempre dava sorte.
Todas as obras que a Maria Adelaide escreve, ela gostava de escalar você. Ah, sim. Você fez muita coisa da Maria Adelaide Amaral. Fiz. Muita coisa. E quando eu fiz aquela famosa peça que eu fazia, A Intensa Magia. Intensa Magia, eu falava, nossa senhora, ele era, o personagem era insuportável para os outros personagens. Porque era um pai muito amargo, muito cruel, muito difícil. Sarcástico. Olha que palavra bonita. Sarcástico. Toma nota aí, se você não sabe, vai no Sarcástico. dicionário. O que é? Sarcástico. Maravilhoso. E que torturava aquela mulher, torturava os filhos. E muita gente na plateia se identificava com aquela pessoa dizendo que tinha um pai parecido com ele. E isso era uma das coisas que a gente mais ficava impressionado após o espetáculo. Quantas pessoas falavam, nossa, eu tenho um pai que é assim. É duro ouvir isso. É duro, muito duro. Eu não sei nem se a Maria Adelaide Amaral chegou a fazer isso de uma maneira meio biográfica, se ela conhecia uma pessoa assim, próxima. Eu não me recordo mais. Não, tem isso. Ela uma vez me fez um comentário que não precisou dizer mais nada. Meu pai era pior, Ela falou? para mim. Então a peça é meio biográfica. Não, Assim, biográfico, sim, inspirada, né? é inspirada. Acaba sendo inspirada. Foi inspirada. Ela não fez a história da vida dela, não. Ela fez um personagem Inspirado no... não inspirado naquela criatura. Porque realmente devia ser difícil conviver com uma criatura como ele. Ô Mauro, quando você fez A Favorita, que foi um dos maiores sucessos da novela do Brasil, foi uma parceria muito boa sua com a Glória Menezes, que você gosta muito. Você dizendo que não gosta de fazer novela, mas é gostoso o sucesso da novela, não é? Bom. O carinho do público, a troca. Peraí, agora você arquivou uma... Não, houve uma época que eu falava depois assim, você passou a ter prazer. Depois eu, evidentemente. E você gosta desse carinho do público e dessa repercussão. Sim. Porque não vai poder fazer... Não existe cinema aqui, pô. O público te vê muito assim com uma imagem de homem poderoso, e você já fez homens poderosos e você já fez personagens mais simplórios. Você tem alguma preferência entre homens poderosos e homens mais simples? Eu tenho preferência quando tem um bom texto. O texto sempre no primeiro plano. Seja cubano, portenho, português, espanhol, italiano, entende? Seja lá o que for, mas se for um bom texto. Então, fazer uma tragédia nos moldes que a Maria José queria não era fácil, não. Não. Fazer tragédia porque tem muita espetáculo verdade. Era de uma perfeição. A Lélia, a menina fazendo a Jocasta e os meninos fazendo coro, foi um... Entende? As pessoas falavam assim, poxa, um espetáculo muito bonito, né? Mas é passado, é tragédia. Você gosta das tragédias gregas? Gosta do estilo Nelson Rodrigues também de ser, com tragédias urbanas? Nelson Rodrigues, eu fui o pai daquela... A vida como ela é, né? Assim, a vida como ela é. Como o nosso amigo falou assim, ô Mauro, você é o pai da vida como ela é. Porque eu fiz mais ou menos uns 4. Inclusive, um que era chofer de lotação. Que eu não... Mas eu botei um cara tão nojento, Eu adorava essa série do Fantástico, que o Daniel Filho fez. A vida como ela é. Eu adorava. Adorava. O Daniel entendia de televisão. O Daniel é um dos maiores gênios da televisão brasileira. E eu vou ter a honra, inclusive, de recebê-lo aqui. Agora, recentemente, vai ter o remake de Elas por Elas, uma novela que você já fez. Você gosta de ver os remakes? Porque Cabocla também foi um remake. Né? A novela foi feita e depois foi refeita. Eu vi você fazer a nova versão. Você acha bacana isso para o público, apresentar um novo remake? Uma nova versão da obra? Para quem gosta de boa história e acha que a televisão não é só papagaiada, que a televisão pode trazer coisas boas também, eu acho ótimo. Entende? Porque
fazer coisa rasa, entende? Isso é fácil fazer. Você gosta de ver séries ou não é ligado nas séries? Não, eu não gosto de sério. Não? Às vezes eu vejo um negócio assim, eu falei, ai, Cacilda, caí na armadilha. Mas sério, eu não quero ficar escravo de nada. É, porque série você, quando começa, não quer parar de ver. É. Aí você fica refém ali daquilo. Eu sou uma pessoa independente, eu não quero ficar dependendo de nada. Entende? Ô Mauro, um dos nossos últimos espetáculos, quer dizer, o nosso último espetáculo junto foi um Barco para o Sonho no Teatro Maison de France com a Tônia Carreiro. Eu acho que foi um fechamento de um ciclo muito bonito da Tônia. Nossa montagem foi muito linda. Eu realmente trabalhei para segurar a Tônia. Você trabalhou para segurar a Tônia. E você foi um belo parceiro, porque você fez com ela a atriz, né, as atrizes, a peça com a Lucélia. Depois nós fizemos essa peça. A Tônia já estava num momento de saúde muito frágil. Infelizmente, ela passou mal no meio do espetáculo. E a gente interrompeu a temporada e era um grande sucesso. Mas foi uma amizade muito bonita, não foi? Foi. Ela gostava muito de você. O que você tem da Tônia em mente que você possa me dizer? A história dela. A primeira vez que eu vi, fazendo um filme lá, que tinha os Zimbins, que tinha um inglês que estava lá fazendo lá. Não me lembro bem dessas coisas. Aí eu acompanhei aquela moça bonita, entende? E quando eu fui ver Santa Marta Fabril, eu fui ver no ginástico, realmente, uma amiga da Rosa Maria fazia peça, ela realmente estava agora os nomes. Foi bom, era Paulo e Tônia. Que casal bonito, né? Paulo Autran e Tônia Carreiro. Meu Deus do céu. Aí era muito bonito Santa Marta. Rua São Luís, 27, oitava data, também era bom. Mas a convivência entre vocês era muito gostosa, né? Nos bastidores, as conversas entre você e Tônia. Vocês tinham uma amizade muito saudável, né, Mauro? Sim. Se respeitavam muito. Tônia gostava de contracenar com você, gostava de conversar com você. Você fez muito bem em falar assim, talvez possa não fazer outro espetáculo, talvez seja... E na verdade não fez mais, não. Não, paramos ali. Barco para o Sonho. Um Barco para o Sonho, que o Carlinhos Chirreu, o neto dela, que dirigiu a nossa peça. Você gosta do seu documentário, Crave a Rosa? Você ficou satisfeito com a repercussão? Olha, eu gostei muito daqui, mas eu fiquei um pouco decepcionado com o bar. Eu esperava que... Porque tem uma parte do documentário que passa todo lá no Morro do Quebra-Coco, lá em cima, entende? Só não pegava a Pedra Redonda, porque ainda irei lá, se Deus quiser. Entende? Porque eu gosto muito do documentário. É? Eu acho que aquela noite que nós tivemos no Festival de Cinema do Rio de Janeiro foi memorável. Ô Mauro, tem algum personagem que você tenha feito que você acha que você não deveria ter feito? Essa é uma pergunta difícil, porque a gente tem também coisas que... Ou que você acha que não tenha feito bem? Não, eu não devia ter feito, porque tem coisas... Muito pouca coisa. Mas você lembra alguma coisa? Você falou, não me lembro. Eu acho que é desagradável, a gente joga para... Joga para fora. Joga para fora. E a velhice da carreira do ator, te assustou? O quê? A velhice te assustou na carreira do ator? Não, eu já lidei com a velhice quando eu era moço, entende? Eu tive que fazer a muralha quando eu era moço. 40 anos mais velho. E teve que botar aplique, entende? Botar não sei o que mais, tinha um maquiador argentino muito bom, entende? E como a televisão era preto e branco, né? Agora, quando acabou a novela aqui, do Bar Falece, teve uma senhora que foi lá no restaurante onde estava lá no alto, perto lá de Santo Amaro, lá de coisa, ela levou o garoto que ele estava chorando, porque o pai dele morreu, o Dom Braz, o pai morreu.
O garoto chegou lá, eu falei, olha, estou aqui, está tudo bem. Oh, acho. Brinquei com ele, entende? Acalmou. Mas essa coisa existiu também, né? Ô Mauro, como é que você olha para trás, vê essa sua carreira brilhante que você construiu, a família linda que você construiu, o que você tira de conclusão da vida depois de tudo isso que você já viveu? Rapaz, eu não faço esse apanhado, não. Eu vou vendo as coisas assim, ou qualquer coisa que me traga a memória, por exemplo. Eu hoje me lembrei do TBC, quando a gente estava ensaiando lá com o Zé Celso, e quando ele surpreendentemente apareceu, a preparação dele, o ensaio dele lá em cima, no TBC, que ele resolveu perguntar a todos o que achavam. Falei, eu não estou me sentindo bem, eu estou falando como repete. Foi A, B, C, D, ele entrou em trauma. Ele deixou para o dia seguinte, aí conversou com o Kuznet e tal, e aí realmente ele chegou à realidade, entende? Não dá para fazer teatro da Alemanha Oriental aqui no Brasil, porque nós estamos outro tipo de dramaturgia. Maurão, nós estamos chegando no nosso fim. Tem umas lembranças aqui para você. Isso aqui é uma garrafinha para você beber água com a nossa logomarca de ser artista. Tem uma eco bag aqui para você levar para quando você for fazer as compras. E aqui dentro tem o nosso amuleto que a gente mandou fazer para você. Você pode dar para quem de presente quem você quiser, que são as máscaras do teatro do nosso cenário. E a gente coloca aqui, isso é para você levar como um amuleto de sorte. Mas que eu vou fazer? Essa caneca também você vai levar. Aqui vai levar um monte de presente. E para você encerrar, pode botar a caneca, aqui a garrafa. Daqui, ó. Deixa eu te ajudar. Eu quero que você, olhando para essa câmera aqui, cante um pedacinho do que você quiser com essa voz bonita que você tem. Sim. Alguma coisa que você tenha vontade de cantar pra gente deixar registrado. Quando eu estava morando em Uberlândia, há muito tempo atrás, tinha lá um restaurante que tinha um palquinho, tinha lá um grupinho, piano, cello, não sei o que mais. E um dia, quando eu ia lá, eu queria cantar. E eu peguei até o apelido, por causa da música que eu resolvi cantar. Não, eu não posso lembrar que te amei. Não, eu preciso esquecer que sofri. Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou. Que na vida caminhemos, talvez nos vejamos depois. Aí vai. Lindo, caminhamos. Eu adoro essa Erivelto música. Martins. Erivelto Martins. Depois eu fui conhecer, entende? Ele é um bandista de fé. Virou seu grande amigo. Fui conhecer, fui muito à casa dele. Com Dalva? Junto com Dalva de Oliveira? Não. Já na Lourdes? Lourdes. Já com a Lourdes. Na Dalva foi passeio a passeio. E até hoje você tem uma relação de amizade com a Yassanã Martins? Tenho. Porque a Sanam, quando o Erivelto partiu, ela, do lado assim, tinha que tocar aquilo que ele deixou para Lourdes, para ele. Então, eu dei muita força para ela no começo, apoio, etc. Entende? Eu recebi também minhas bênçãos, tudo isso. E ficamos realmente, entende? Amigos. Tanto que... E ela agora é vovó. Ela é vovó. E a Naira... A Naira, filha de Yassanã. A Ariana do dia 4. Olha aí o signo e a cabeça boa, lembrando. Tá trabalhando com direção, né? A Naira.
Acho que ela virou diretora. Não, agora ela teve Teve os gêmeos, gêmeos, né? mas ela estava trabalhando com direção, né? Agora, aí eu não tenho falado. Não. Agora já não sabemos para Todos onde vai. desatualizados. Desatualizado. Então tá bom. Mauro, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar com você aqui. Os mineiros te saúdam. Muito agradecido. Recomenda porque realmente o sabiá da crônica deve ser coisa... Olha quem escreve aqui. Se você não sabe, dá uma... Os nomes estão aqui atrás, todos eles aí atrás. Vira o livro aí. Olha aí. Rubem Braga, Vinícius Moraes, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Stanislau Ponte Preta e José Carlos Pereira. Que é mais... É mais... É mais ou que é mais? Nossa, não dá nem o que falar. Incrível. É. E nós ficamos por aqui. Até a próxima quarta-feira, às 8 horas, com mais um grande nome do nosso cenário artístico no canal Ser Artista Podcast. Obrigado por tudo que você falou aí. Entendeu? De todos os amigos falaram, todos os colegas. Entendeu? Gosto muito de muita gente que eu não pude falar. Entendeu? Colegas, tudo isso. Você é muito querido. As pessoas gostam muito de você e por isso que você trabalhou muito a vida inteira, muitas séries, muitos filmes, muitas novelas, porque as pessoas gostavam de trabalhar com você. Mas, e olha, gostam. Na época que eu estava fazendo uma peça lá que eu substituí o Jardel, vou lhe contar uma coisa, que o bicho mexia comigo. Eu vou sair e falava assim, não fala agora comigo, não fala agora comigo. Porque eu saía porque eu estava carregado. Mas agora você está muito mais calmo, o tempo só te fez bem, Não, Mauro. isso quando você faz uma peça aqui, se você vive emoções fortes, não entre no terreno das emoções fortes. Espera um pouco. Com certeza. Meus queridos, até semana que vem, quarta-feira às 8 horas, com mais um grande nome do cenário artístico brasileiro, sempre às 20 horas no canal Ser Artista Podcast e em todas as plataformas digitais. Um beijo, obrigado, fique com a gente.